Olá, eu sou Geraldinho. O programa Geração Solidária dessa semana vai levar para você um pouco da história do bairro Vila Romana. Quem iniciou o bairro Vila Romana, tive o prazer de bater um papo com o professor Carlos. Ele, um grande desbravador, escritor, professor, grande palestrante, um ser humano iluminado. Ele levou para o bairro Vila Romana, da época, quando foi fundado, levou a modernidade, avenidas largas e a história de cada pessoa, de cada família que ele vive. Vamos conhecer um pouquinho desse bairro? Que eu tive o prazer, o privilégio de conversar com esse meu grande amigo, que é o professor Carlos. Acompanhe com a gente essa matéria. Nascida em Curitiba, capital do Paraná há mais de 20 anos, a Medprev é líder na prevenção assistencial à saúde, beneficiando mais de 6 milhões de usuários, através de parcerias com médicos especialistas, clínicas de imagem e laboratórios particulares. Nossos parceiros já somam mais de 17 mil profissionais de saúde, mais de 70 especialidades médicas e mais de 500 clínicas de imagem e pontos de coleta de exames. Essa é a Medprev. Mais de 86 unidades e mais de 20 anos de prevenção e saúde com seriedade, confiança e credibilidade. Medprev. Pague quando usar, use sempre que precisar. Estou aqui para falar do Meus Estofados, que é uma reforma e fabricação de estofados, que está localizada ali na rua Rio de Janeiro, 1999, no bairro Santo Antônio, atendo Divinópolis e região toda, sempre com carinho, sempre com a melhor perfeição possível. Estou à disposição no telefone 988195778 e no Instagram também, na Reformadora J. Vieira. Acompanhe lá e veja o nosso trabalho, que é feito com muito carinho para vocês. Alô, aqui é Vicente Despachante, situado aqui em Rua São Paulo, 1888, fazendo um trabalho aí há mais de 20 anos no mercado de prestação de serviços de documento de veículos, parceiro do Geraldinho, um orgulho para mim ser parceiro do Geraldinho, e a gente estará à disposição e com muito prazer em atender as dúvidas que vocês tiverem a respeito da forma nova de fazer documento de veículo. Eu nasci aqui, em Vila Romana, na fazenda do meu avô, em 1945. Estou com 75, 76 anos. E fui criar, meu pai morreu, eu tinha 11 anos e era o mais velho de 8 irmãos. E eu garrei na enxada, garrei aqui na roça, eu tinha tirado diploma de grupo com nota ruim, diploma de grupo de roça com nota ruim. Então eu garrei aqui, fiquei 5 anos sem estudar. Com 16 anos, eu quis namorar uma menina e ela me chamou de capial da roça. E isso me falou assim, não, vou ter que voltar a estudar. E eu era capial da roça mesmo, então eu tive que voltar a estudar. E fui estudar em colégio de padre, e com os meu trabalho, eu tomava conta da padaria, fazia o café da manhã para a turma, passava manteiga, 300 pães. E com isso eu fui, 2 vezes eu vendi minhas férias para os padres, fui trabalhar de servente de pedreiro em Araxá, para poder cobrir as despesas do ensino. E me formei. Depois disso, eu fiquei 8 anos no colégio e hoje eu tenho 3 faculdades e uma pós-graduação. Então foi assim, para mim foi essencial estudar, é muito importante, inclusive para a juventude hoje, para o futuro do amanhã, porque o futuro do amanhã não vai ser problema do emprego, não, vai ser problema do empregado que não está preparado para assumir um emprego. Então isso vai ser muito importante. Sempre quando eu vou falar para todo dia, eu fiz uma palestra na cidade perto aqui em Cláudio e falei sobre isso, que realmente é importante a pessoa se dar muito bem com a aprendizagem, porque o celular, o WhatsApp dá muita informação, mas pouco conhecimento. Então a pessoa tem que abandonar um pouco o celular e agarrar mais nos livros. Hoje se fala muito nas internets. Claro que as redes sociais são muito importantes e são realmente o caminho para se chegar lá.
né? Mas a pessoa também tem que se preparar para poder estar nas redes. Não adianta estar na rede sem ter um conhecimento, certo? Então é muito importante. E quando eu vim para cá para trabalhar, eu fui diretor, passei escola polivalente como diretor, como professor. Eu fui diretor em Caeté, Oliveira e depois vim para Divinópolis. Chegando aqui, nós tínhamos esse terreno aqui no Vila Romana. Aí meus irmãos me chamaram para... Tinha uma empresa querendo construir um bairro aqui, mas era uma empresa que tinha construído um bairro do lado, perto, e realmente o bairro não estava naquelas condições que a gente queria. Aí eu peguei e deixei realmente tudo, deixei 2 cargos no estado para vir trazer o Vila Romana. Eu tinha um emprego bom, salário de 20 salários, e deixei de fazer o Vila Romana. E em 78 começamos aqui, 1978. E aí planejamos o bairro todo. Eu tive uma influência muito grande dos salesianos, que são italianos, com respeito aos nomes das ruas. Peguei nome de papas e nome de deuses greco-romanos. Aqui, para um vereador colocar o nome dele aqui, vai ser difícil colocar o nome no lugar de uma rua, Avenida Verta, Avenida Belona, e ficar misturado com os deuses, vai ficar muito ruim, né? Mas então, é uma coisa que nós fizemos e está aí. E o pessoal hoje, tempos atrás, aí fizeram uma avaliação dos bairros na periferia de Divinópolis, um dos melhores para se morar, o Vila Romana. Você não tem água? Aqui nós fizemos praticamente tudo. Foram 9 anos de casas construídas, nós construímos. Mas falando nós, que tudo que eu fiz, viu, Geraldinho? Eu sempre trabalhei em nome de uma equipe. Eu nunca falo, depois eu vou falar sobre as coisas que eu fiz em Divinópolis, é tudo trabalho em equipe, certo? Então eu vou com meus irmãos aqui, 2 irmãos trabalharam comigo o tempo todo aqui no bairro, e nós fizemos 252 casas. E fizemos aqui o calçamento. Aqui quando eu começamos o Vila Romana, nós não tínhamos água da Copasa. Então eu coloquei uma mina d'água lá embaixo, fiz uma caixa lá e bombeava a água para cima. Fiz uma caixa d'água aqui na Avenida Minerva e até 15 casas ela aguentou, mas depois não estava aguentando mais. Aí eu tinha que buscar água lá no trevo do Bento, depois do Bento Mene lá. E com isso, para buscar essa água, só os canos da Vulcã me custaram 5 casas, dinheiro de 5 casas. Eu vendi 5 casas para pagar os canos da Vulcã. Mas trouxe água para o bairro, o dobro do que... Então, foi interessante. Nós fizemos calçamento, rede de esgoto, você vê que não tem, aqui não tem fossa, né? Tudo planejado. Tudo planejado, tudo arrumado. As ruas largas, eu fiz ruas com 15 metros, né? Normalmente, por exemplo, você pega um bairro, Icaraí, por exemplo, 12 ou 13 metros, não sei, acho que é 12 metros. Então nós fizemos com 3 metros a mais. Só isso, eram muitos lotes a mais que daria se eu economizasse na largura das ruas. Mas eu não quis fazer, certo? Então eu achei que interessante fazer com ruas largas para um bairro de moradia. Hoje o pessoal está falando aqui, né? Conversando que a melhor coisa que eu acho é sair aqui nos bares, nos botecos, bater papo, tomar uma cerveja e conversar, todo mundo me aceita, sabe? Então eu nunca pensei em mim, quando eu ia ganhar dinheiro, o governo fecha o financiamento. Aí montei uma fábrica de calçado. Aí fiquei 30 anos com a fábrica de calçado. Com ela eu criei meus filhos, certo? E hoje... eu estou aposentado, cabeça branca, né? Então, pintada, né? Mas assim, eu criei meus filhos e eles se deram melhor do que eu. E eu vou fechar a fábrica e vou tentar fazer palestra. Estava mexendo com palestras. Mas eu fiz uma palestra em Recife para 1.167 mulheres, só mulher. E eu tive que falar muito alto e forcei demais a voz, voltei rouco de lá. E tive que fazer 3 cirurgias nas cordas vocais. Deu câncer e eu fiz cirurgia nas cordas vocais. Agora que eu estou voltando aí para falar. Outro dia me pediram para contar minhas histórias lá na FIENG, na palestra que estava fazendo lá. Então, primeiramente, contar a minha história. Eu comecei assim.
Nasci montado a cavalo em meio aos cambaúbas, que ser doutor não dei conta, fui ser professor, fali. Carreguei pedra e tijolo para ver se conseguia vencer na vida e depois dos cabelos brancos virei sapateiro. E hoje, aposentado, sem dinheiro, faço igualzinho o Paulinho Gogó da Praça é Nossa, conto histórias. Isso aí, que legal. Então são coisas, sabe? E eu era gago, sabe? Então curei minha gagueira para trabalhar em teatro. Então, foi uma terrível... Eu vou contar só a historinha. O Somesqueto, diretor de teatro, cara, essa gagueira, como é que você vai trabalhar em teatro com essa gagueira? Teatro amador, sabe? Como é que você vai trabalhar em teatro com essa gagueira sua? Ó, se você quiser... Aí ele me colocou no teatro, eu tinha que entrar assim e perguntar se tem lixo aí, eu entrei, gaguejei. Tem lixo aí? Aí ele falou, você viu a gagueira sua? Mesmo vai que eu trabalhar em teatro? Aí, se você quiser, vai na Rua Araguari, tem um fonoaudióloga lá que pode te ajudar. Aí eu fui, só que eu não encontrei o endereço. Cheguei, tinha um senhor sentado, igual você está sentado assim, sabe? Cheguei e perguntei para ele, moço, sabe o que aqui perto daqui tem, onde tem aqui uma escola para gago. Ele virou para mim e falou assim, mas você já gagueja tão bem, para que você quer escola? Eu achei, quer dizer, mas essa mulher me deu assim, vários treinamentos, sabe? Um deles eu lembro até hoje. Achei um ninho de mafagafa velha com 7 mafagafim. Se a mafagafa velha morrer, quem será dos 7 mafagafim? É um dos textos, sabe? Mas assim, então a gente, alguma coisa eu vou deixar aqui para quem estiver vendo, uma mensagem espetacular. Nós somos muito mais capazes do que pensamos que somos. Nós podemos ir muito além daquilo que às vezes nós planejamos. E na vida, 10% é inteligência, 90% é suor na camisa, dizia aquele senhor que inventou a lâmpada. Né? Então, 10% é inteligência, é planejamento, mas 90% é pé na estrada, é vontade, é suor na camisa. Então foi isso. Aqui no Vila Romana nós fizemos isso. Nós trabalhamos de sol a sol, certo? E tentamos, acho que hoje a gente fica assim, satisfeito. Essa entrevista, por exemplo, é um grande elogio para mim, sabe? É uma felicidade muito grande saber que a gente tem oportunidade de estar na vida de uma forma mais positiva. Porque eu nunca pensei somente em ganhar dinheiro. Senão eu não tinha largado meu serviço. Eu passei em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itamaraty, carreira diplomática e não fui. Porque eu estava ajudando a minha mãe na época. Minha mãe dependia de mim, certo? E meu filho falou, você não foi, pai? Eu falei assim, filho, eu tinha que ajudar a sua mãe, a sua avó. Ela dependia, eu era o mais velho de 8 irmãos. Então, a minha irmã mais nova nasceu 3 meses depois meu pai morreu. Então, a vida da gente é isso aí. A gente não pode ficar pensando só em ter. O Charles Chaplin diz uma coisa importante. Ele fala que o ter e o ser não são incompatíveis, mas você tem que saber ser e não deixar se tomar pelo ter. O Milor Fernandes, brasileiro, fala o seguinte, você não pode deixar o ter te ter, certo? E eu falei uma frase usando essa mentalidade, esse modo de pensar, lá em Recife eu usei uma frase que eu falei assim, gente, eu estava lá, eu fui fazer uma palestra sobre MEI, microempreendedorismo individual, sabe? E falei que assim, eu conheço gente, falei do negócio do ter e ser, então nós não podemos deixar o ter nos ter. Eu falei assim, eu conheço gente que é tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Sobre os livros, o primeiro livro que o senhor escreveu, né? Tem um livro, né? E agora está lançando outro, né? Vamos falar dele? Bom, Geraldinho, eu estou usando o meu tempo agora, porque eu não estou fazendo mais palestra, então estou escrevendo muito, lendo muito. Tá? Estou lendo muito. E eu acabei um livro está até programado para ser publicado agora, chamado Desafios Empresariais do Futuro. Depois eu vou até te mandar a capa, já está pronta a fotografia da capa. Nós vamos divulgar. Eu vou voltar quando você falando sair, viu? Tá bom. E o outro, eu estou falando sobre 33 crônicas que eu tenho prontas.
eu estou fazendo um estudo do português em cima das crônicas. Vou mostrar para a turma do vestibular, do Enem, porque a possibilidade de estudo do português em cima de um trabalho de crônicas, sabe? Então, é um outro trabalho que estou fazendo. Estou fazendo o terceiro, que seria um trabalho para as prefeituras, que é sobre o terceiro setor, falar sobre associação de bairros, cooperativas. Eu fiz um trabalho aqui em Divinópolis para a prefeitura sobre a regionalização das associações, para elas se programar, por exemplo, Vila Romana, Danilo Passos, Bento Mendes, fazer um grupo e programar, por exemplo, um trabalho de equipe, de estudo, para leituras de livro, para palestras, etc. e tal. Então, um trabalho também estou querendo fazer, de fazer isso para as prefeituras se organizarem, sabe? Sim, sim. Então, é um trabalho que já estou escrevendo, está bastante adiantado já. Agora, com respeito ao livro, é uma experiência de 40 e tantos anos de empresário, certo? Contando a parte minha de diretor de escola. Porque muitas coisas, por exemplo, não contei lá, assim, não falei, porque muita coisa, muita história que aconteceu comigo, não tomava muito tempo para contar. Mas aconteceu vários. Por exemplo, eu tive um caso, eu fui gago. Eu estava organizando a minha escola de Oliveira, que eu passei, fui montar a escola lá, a escola polivalente, fui eu que montei na Oliveira. Sim. O governo mandou tudo, né? Eu só fui o agente. Eu estava montando as primeiras carteiras lá com a turma, com os funcionários, aí chega um senhor e fala assim para mim, professor, boa tarde. Eu falei assim, uai, gente, que isso? Quem é o senhor? Ele virou para mim, eu sou professor Oswaldo. Boa tarde, professor Oswaldo. O senhor professor de quê? Sou professor de português. Eu falei assim, nossa, mano, que eu amarrei minha égua. Aí, como fazer, né? Aí, você acredita que o professor Oswaldo foi um dos melhores professores que eu tive naquela escola? Ele trabalhava bem, os alunos gostavam dele, organizava trabalho em equipe, trabalho na biblioteca, leitura de livro, fazia a turma circular com o livro, comprava um livro, no mês seguinte passava para o outro, eles trocavam livros, né? Então foi um professor excelente. Ele é daqui de Cajuru, eu já falei, senhor. Ele é aqui de Cajuru, foi trabalhar em Oliveira comigo. Então são casos assim que a gente poderia até colocar no livro. Não coloquei, acho que esse caso talvez eu tenha que colocar, acho que eu coloquei sim. Mas assim, então são muitas experiências. Falar para a turma, por exemplo, no livro eu mostro muito para a turma que realmente hoje você não pode deixar o dia de ontem valer. O dia de hoje tem que superar o de ontem. Então você tem que chegar na frente do espelho de manhã cedo e cumprimentar você mesmo. Olá, simpatia, você hoje vai vencer o seu recorde de ontem. Então, são coisas que estão no livro, sabe? Então, para o empresário, porque esse livro é feito para empresário, para líderes, para pessoas que estão em lideranças nas oficinas, nas fábricas, etc., nas lojas. Então, o problema lá tem a receita para boas vendas, etc. e tal. E tem uma coisa muito importante, que é a preparação da empresa para o mundo futuro, que é o mundo de internet, o mundo do homework, né? Sim. Que hoje tornou-se, com essa pandemia, tornou-se, e não vai mudar, vai continuar, porque fica mais barato e mais, hoje todo mundo tem internet, todo mundo tem Wi-Fi e está interligado com o mundo inteiro. Quando eu cheguei para cá, vim morar aqui em Divinópolis, estava em Oliveira, vim para cá e eu ia muito a Montes Claros no final de ano para poder passar o final de semana, o final de ano com a minha concunhada lá. E lá eu vi um centro educativo cooperativo. Aí eu venho de que coisa legal, uma escola que era cooperativa. Eu vim para Divinópolis, cheguei aqui e com Laerte,
mexia com essa área também, nós montamos o SEC, Centro Educacional Cooperativo. Funcionou muito tempo lá no Polivalente, depois nós compramos aquele terreno que é hoje da Universidade Federal de São João del Rei. Sim. Aquele terreno era do SEC, só que foi mal comprado, na época ficou afastado, a turma não tinha, os alunos irem, ficava difícil, alunos de curso primário, segundo grau. Então depois foi agora parece que mudou o nome, agora já é particular, está na Rua São Paulo, me parece, da Cidil. Sim. Mas foi uma coisa que montamos aqui, também trabalho em equipe, porque o Alaércio contou a turma comigo e o pessoal do Banco do Brasil também entrou junto e nós montamos o SEC. Uma outra coisa que eu montei, quando eu montei a fábrica, fiquei sabendo com um grande amigo que eu tenho, o Neuci Brunharoto, juntamente com ele, com o Iraci da Estile Porsche e com a Lúcia da Malu Modas, nós sentamos, vamos montar um sindicato? Vamos. Então nós montamos o Sinvesg. Olha que legal. Gente. Aí fizemos o Sinvesg. Aí desenvolveu, fui dois mandatos fui presidente do Sinvesg, montei uma feira, um parque de exposição, que de 367 empresas, parece, quando nós paramos com a feira, quando eu larguei, tinha mais de 1.100 e tantas empresas em Divinópolis na confecção. E hoje caiu muito, diminuiu demais, mas assim, foi uma coisa que com a feira, houve o surgimento dos shoppings. Não existia shopping em Divinópolis. Nós começamos com a feira, por quê? Porque na Rua Pernambuco tinha muitas lojas, muitas fábricas, e vinham ônibus de fora, estacionavam na Pernambuco e compravam daquelas fábricas. Sim. Aí nós pegamos e fomos montar a feira, alugávamos ônibus aqui e íamos atrás dos guias para trazer compradores para Divinópolis. No Parque de Exposição teve uma época, um dia, que nós tivemos 48 ônibus de fora. Aí esse dia eu saí carregado de lá, tu me carregou, não, vendi demais, muito obrigado. Então foi uma coisa que no primeiro dia foi aquela insegurança, será que esse negócio vai dar certo? Será que não vai dar certo? Ficamos 2 anos lá. Aí para ir para a feira, fazia sorteio lá no estudo da FADOM. A gente fazia uma reunião lá e sorteava quem ia participar da feira, porque não dava para todo mundo ir, certo? Então foi uma coisa interessante. Uma outra coisa que eu acho que foi interessante, que comecei, não terminei, mas prosseguiu, foi o Divicred. Eu organizei a primeira turma do Divicred, certo? Depois passei para acho que foi o Uris que começou, que continuou depois, que foi o outro presidente que entrou no meu lugar, porque eu fui, aí do Divicred, do sindicato, eu fui para a FIENG, fiquei 7 anos na FIENG como presidente regional da FIENG aqui. Aí fiquei na região toda aqui tomando conta. Por exemplo, a cooperativa de crédito Lagoa da Prata fui eu que montei. Eu montei 15 cooperativas na região aqui, de Montes Pacho, Oliveira, uma aqui em Conceição do Pará, uma mocinha, rapaz, pediu montamos um negócio de coisas da roça. Essa cooperativa virou uma ONG, certo? Então, uma coisa interessantíssima que eu achei, eu estava alugando, inclusive preparando gente para trabalhar em Nova Serrana. Pegava um ônibus de manhã cedo, o ônibus ia para Nova Serrana e voltava de noite, carregado de gente, de empregados, funcionários. Então, as coisas interessantes, sabe, que a gente fez. Eu acho que, eu brinco demais, né? Outro dia eu estava falando assim, se o espiritismo tiver razão, se a gente for voltar depois, eu não quero. Uns falam que quer voltar como cachorro, né? Que o cachorro dorme o dia inteiro. Quando o dono chega perto dele, ele vai para o lado do dono, vai deitar. Então, eu não quero ser cachorro, não. Eu quero voltar a ser eu mesmo, sabe? Sim. Eu acho que o mundo está, apesar de reclamar muita coisa errada, mas o mundo, para mim, está muito melhor do que aquele que eu vivi naquela época, certo? Então eu acho que tem que ser positivo. Inclusive, Jorge, uma coisa importante para quem estiver ouvindo, vou dizer isso aqui, o positivismo é a alma da vida. Então, se você ficar com negativismo, você acaba entrando em depressão, vivendo uma vida que não é a vida. Porque dessa vida você leva a vida que você leva. Nossa, que maravilha. Certo? Então é isso. Eu acho que mais ou menos
essas... Eu queria que você desse de vez em quando a gente conversasse um pouco, pode? Pode, não tem problema. Vou fazer um quadro, professor Carlos, é verdade, sabe por quê? O senhor fala com a alma e mais a juventude mesmo, as pessoas que talvez têm projetos que não conseguem alcançar e começa a reclamar, não conseguir, esquece, fica só preso ao ontem, as coisas que não deram certo e não pensa, tudo pode ser diferente. Inclusive, sabe, Jardim, uma coisa para o empresário agora, etc e tal, não pode usar aquela frase do... Como é que é? Deixa a vida leva eu, deixa a vida me levar. Não, tem que ser aquela em que você, o Jair Rodrigues cantava, do Geraldo Vandré, que fala que você tem que lutar, você que tem que fazer a sua vida, você que estabelece os planos e você que coloca o pé na estrada. Então é importante realmente a gente ser positivo, a gente saber aonde quer chegar e a amizade, né, Jardim? A gente, hoje em dia, nós somos o Vinícius de Moraes. Sim. Parodiando, não quer dizer que as minhas frases estão iguaizinhas dele, não. Se eu perdesse os meus amores, eu sentiria muito, mas me acostumaria. Agora, se eu perdesse os meus amigos, eu me desmontaria. Muito legal. Meu pai. Não, gostei demais, professor Carlos. Quer falar mais um pouquinho? Quer mais uma... Não, eu quero só agradecer e dizer a turma toda pensar positivo, saber onde quer chegar, porque nós somos muito mais capazes do que pensamos que somos. E tudo no mundo está em mutação contínua. O Zygmunt Bauman fala do mundo líquido, mas desde a época de Heráclito, 460 anos antes de Cristo, ele dizia o seguinte: nós não entramos no rio 2 vezes, e quando você vai entrar a segunda vez, você não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Então é uma coisa paradoxal, porque a constância é a mudança. A mudança é constante na vida. Hoje, muito mais do que antigamente, a mudança hoje é muito mais constante, ela é diária, né? Então amanhã você não pode lutar com os métodos que você lutou hoje. Então você tem que sempre renovar, buscar realmente um lugar ao sol cada dia.